Olá, meus amigos do YouTube, não esqueçam de olhar o Instagram, olhem lá no Instagram, tem vídeos menores lá para dar uma olhada lá. Eu queria conversar com vocês hoje sobre Gênesis 46, versículo 27. Ali nós encontramos Jacó descendo para o Egito, alguns dizem com 70, outros com 75 almas. Jacó desceu para o Egito com 75 almas. Ele desceu porque ele ficou sabendo, né, que José estava vivo e queria ver seu filho. E desceu toda aquela comitiva para o Egito. Lá no Egito, ele foi levado para a terra de Gósen, aonde ele morou até o final da vida dele com seus filhos. E José deixou eles bem. Deixou eles com dinheiro, com riqueza, com gado, separado do Egito, totalmente separado do Egito. José fez de tudo para que os hebreus da época não se misturassem com o Egito. A gente sabe que o Egito simboliza o mundo, as questões pecaminosas do mundo, né? Enfim. E então José fez de tudo para que eles ficassem bem. Só que 400 anos depois eles eram escravos, levando chibatadas. O que será que aconteceu nesse momento? O que aconteceu para eles se tornarem escravos? Qual foi as estratégias usadas para isso? Por que usaram essa estratégia? Qual é que era o interesse de transformar aquele povo hebreu em escravo? Isso é um assunto muito legal de se estudar, sabe por quê? Porque quando você estuda esse assunto, você percebe muitas coisas na vida pessoal, né? Na vida na minha vida, na tua vida, percebe isso na igreja, na comunidade, no nosso país também. E um ciclo repetitivo no mundo também. É muito interessante. A primeira coisa de nós percebermos é que o povo se tornou, resumindo agora, o povo se tornou escravo do mesmo jeito que o povo do Egito se tornou também. Lembra que o Egito era um país livre, os membros, né, daquele país, o cidadão daquele país era um cidadão livre. Mas quando veio aqueles 14 anos, que foram 7 anos de bonança e 7 anos de miséria, nesse período da miséria, o José comprou todas as pessoas do Egito. Quando chegou o momento que eles não tinham mais como comprar comida, eles se venderam para o faraó para poder viver. E José comprou eles, né? E eles se tornaram todos escravos do Egito. Só que lá, 400 anos depois, com Moisés, nós encontramos o povo livre, de novo os egípcios, e agora o povo de Israel escravo. O que será que aconteceu, né? É importante perceber isso, é importante observar isso, porque hoje nós estamos vivendo a mesma situação. As igrejas, como se fosse o Jacó entrando no mundo, né? Sendo que Deus aqui, o José aqui representando Jesus, deixou eles tudo pronto para eles serem livres, né? E agora estão se tornando escravos. É verdade? Então, o que está acontecendo? O que aconteceu lá, que está acontecendo agora igualmente? Porque as coisas se repetem constantemente. São constantes ciclos de repetição e às vezes, em geral, cada vez mais. Né? Se repetiu com 70 almas e com aquela geração, agora está se repetindo com o planeta inteiro. A ideia globalizadora, a ideia que está surgindo no mundo agora é chegar um momento em que toda a humanidade será escrava. Por que será que eles precisam que a humanidade se torne escrava? Como que eles vão fazer isso? Como que eles vão conseguir, se é que já não conseguiram isso? Porque hoje, no geral, a gente gasta, né? A gente vive uma vida financeira com carro, casas, alimentação e tudo mais, acima do que a gente pode de verdade, né? Se hoje você fosse pagar as suas contas todas, será que você não teria que se tornar escravo? Percebe? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o povo de Deus, daquele período, os hebreus, se venderam, né? E fizeram negócios, colocaram feitores
né? Eu queria conversar com você sobre essa estratégia que foi usada para escravizar os hebreus, não muito diferente que a José. José criou essa estratégia, por incrível que pareça. Olha só que interessante, o José criou uma estratégia para escravizar os egípcios, que depois foi usada pelos faraós para escravizar o povo dele, descendentes dele, né? E uma coisa interessante que a gente pode ver também nessa história toda é que algumas pessoas acreditam, e eu não entendo como que esses cristãos acreditam nisso, não faço ideia. Eles acreditam que Deus destruiu o Egito porque é Deus, simplesmente por isso. Deus resolveu acabar com o Egito e libertar o povo. Só que não, se tu for pegar aqui no Novo Testamento, em Tiago, diz ali que o salário do trabalhador, né, clama, né, o salário do trabalhador clama. Foi por isso que Deus destruiu o Egito, porque o salário dos trabalhadores de 400 anos clamavam. Quando ele falou assim para Moisés lá na sarça, assim, olha, o meu povo tá clamando, vou lá para libertar, é porque ele tinha bagagem para argumentar. Deus, embora seja Deus e poderoso, ele não chega lá, enfia o pé na porta e entra. Na verdade, diz em Apocalipse que ele bate na porta e espera que você entre, abra para ele entrar e cear com você. O mesmo princípio é aplicado na destruição desse planeta agora, no futuro, em algum momento, segundo a Bíblia, e também foi usado no Egito, usado em muitas outras ocasiões. Isso se chama as leis, essas leis que Deus próprio Deus, o Criador, respeita. Então, como o Egito escravizou Israel e não pagou o salário do trabalhador, Deus tinha o direito de ir lá e resgatar ele e ainda resolver a questão de décimo, férias e tudo mais, que foi o que aconteceu quando o Egito teve que dar ouro e riquezas para o povo sair do Egito. Interessante, né? O Egito ficou tão destruído como era no tempo de José, porque o que eles construíram foram em cima do sangue e suor de pessoas que foram mal pagas, pessoas que foram injustiçadas. Olha só, então, quando a gente pensa em volta de Senhor Jesus, quando a gente pensa em fim de mundo, o que acontece? Nós temos que levar em consideração que Deus não vem e destrói esse planeta só, ou as coisas, como alguns escrevem, só por destruir, não. É porque o salário do trabalhador está clamando. A questão é que a estratégia que José usou e que depois o faraó usou também é a mesma que está sendo usado hoje. Não precisa ser muito inteligente para ver o despontar da estratégia do passado que está sendo usada hoje para escravizar. Todas as pessoas serão escravas, elas terão que se vender pela comida, pelo trabalho, pela sua cotidiano. E elas estão fazendo isso de livre e espontânea vontade, aceitando isso todos os dias, porque foi colocado feitores, ou seja, esses feitores são os líderes espirituais. Todos os líderes espirituais, se eles não têm uma consciência de espiritualidade e liberdade, eles são feitores que estão, de alguma forma, conduzindo o povo para ser escravo. Sinto muito dizer isso, mas é uma realidade, uma verdade. Esse assunto é um assunto que a gente pode ir pegando os textos bíblicos e crescendo num crescente cada vez mais, até chegar nos dias de hoje e ver que é uma linha paralela de repetições que estão sendo aplicadas hoje. Estes governos, seja o bom, o mal, a direita, a esquerda, o propósito deles é o mesmo: tornar o ser humano escravo. Agora eu me pergunto, por que será que eles precisam que as pessoas sejam escravas? O que será que está para acontecer que precisa subjugar tanto as pessoas? O que será que os seres humanos têm dentro de si que pode trazer um desconforto ou uma insegurança para o futuro, a ponto deles escravizarem as pessoas, como fizeram com o povo? Acontece que no mundo espiritual eles sabem a mesma coisa que sabiam no tempo do Egito. Eles simplesmente sabem que qualquer um pode destruir centenas de milhares de anjos caídos. Qualquer um que entender a autoridade, o princípio da autoridade e usar o poder que está disponível. Pensa sobre isso. Por que será que eles querem escravizar? Porque eles sabem que você que está me ouvindo, que chegou até aqui, pode descobrir como destruir isso. Com um simples pensamento, num estalar de dedos. E eles não querem que isso aconteça. Porque essa realidade está para mudar. E quando ela mudar, você pode fazer a diferença.